Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Nunca é tarde para obedecer à voz de Deus. Esse texto foi escrito pelo pastor André Oliveira. Ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como sempre, quero reforçar que eu não escrevi o texto. Eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando. Paizinho, nós pedimos que Tu estejas conosco nesta reflexão, que a gente possa aprender realmente de Ti, que a gente possa aprender a importância da obediência. Obrigada por todas as coisas, Pai. Obrigado porque sabemos que Tu tens estado conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto hoje bíblico é Gênesis 12, de 1 a 4. E diz assim: Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Bom, irmãos, então o nosso texto, o nosso versículo-chave é o 4, que diz assim: Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Bom, o texto diz aqui que na história do povo de Deus, a gente encontra o relato de personagens que precisaram recomeçar. E um desses personagens foi Abraão. Com ele e com tantos outros, aprendemos que nunca é tarde para recomeçar. E eu fico imaginando como foi difícil para Abraão, né? Que já estava estável. Ele já tinha casado com Sarai, que depois veio a ser Sara. A Bíblia diz que ele era muito rico, que ele tinha gado, que ele tinha ouro, que ele tinha prata. E de repente, ele teve que obedecer a Deus sem nenhuma garantia, né? Então a Bíblia diz que Abraão, após ouvir a voz de Deus, ele migrou para a terra prometida por Deus, Canaã. Então ele nem conhecia Canaã, nem sabia de nada e foi obediente. Então Deus chamou Abraão para uma viagem sem precedentes e sem garantias. Porque o Senhor falou para ele, ó, sai da sua terra, da sua parentela, da terra dos seus parentes, da sua segurança e vai para o lugar que eu vou lhe mostrar. E o Senhor não deu mais explicações. E Abraão também não ficou, mas como, Senhor? O que vai ter lá? Que eu vou ter segurança? Vou ter o que comer? Vou ter o que vestir? Eu vou ter uma casa para morar? Abraão não fez pergunta nenhuma, ele simplesmente confiou no Senhor e obedeceu. Então, esse episódio ensina pra gente que entre o chamado de Deus em Ur e a terra prometida, Abraão precisou renunciar às certezas do passado e enfrentar as incertezas do futuro e seguir a direção da vontade de Deus. Então, quem assistiu ontem o vídeo com respeito à esposa de Ló, a gente viu que ela acabou virando uma estátua de sal. Por quê? Porque desobedeceu a Deus e olhou para trás, né? De alguma forma ela estava ainda ligada ao seu passado e estava interessada naquilo que estava deixando para trás. E Abraão não, ele seguiu em direção à vontade de Deus. Ele não fez mais perguntas, ele não duvidou, ele simplesmente obedeceu. Então, Abraão tinha estabilidade, recursos e seguranças. Estava cansado de andar e não tinha motivo nenhum para sair dessa situação. Somente uma coisa ele tinha:
a compreensão de que para servir a Deus era preciso recomeçar. Então presta atenção, gente, uma pessoa com 75 anos, com a família formada, com conforto, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha bois, ele tinha terras. Ele não precisava recomeçar, gente. Ele podia se aposentar ali, seguir em frente com as coisas que ele tinha, com a sua família. Tava tudo bem, mas ele preferiu obedecer a Deus. Então, mesmo sendo um homem de idade, mesmo contra todas as expectativas, mesmo contra todos os prognósticos, eu imagino, né? Todo mundo dizendo: Abraão, você vai embora? Mas você vai para onde? Não, o senhor me mandou ir, mandou deixar os parentes e me mandou eu ir para a terra que ele está me prometendo. Não, mas como assim? Você vai ser mais nem menos? Imagina quantas explicações Abraão teve que dar. Porque ele estava deixando a segurança de onde ele morava, deixando tudo para trás para obedecer a Deus, sem saber o que o aguardava lá na frente. Abraão simplesmente creu, ele acreditou. Era o Senhor que estava falando com ele. Eles tinham uma intimidade, uma conexão. Então, ele acreditou. E o que fez Abraão foi deixar tudo para trás, O que fez Abraão deixar tudo para trás foi a certeza de que valeria a pena crer em que Deus o chamara e iria permitir um recomeço em sua vida. Então, assim, ele, deixou tudo para trás porque ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Isso ia valer a pena, não era à toa. O Senhor não ia botar ele em nenhuma roubada. Então, se o Senhor estava levando ele, sua família e suas coisas para Canaã, certamente Deus o ajudaria nesse novo recomeço, né? Então, isso também tem que valer para nós, né? Nós temos que crer e confiar no Senhor. Nós temos que nos lembrar que nunca é tarde para a gente ouvir e seguir a voz de Deus. Isso é muito importante, né? Parece algo que a gente parece normal, né? Eu sou obediente a Deus. O Senhor fala comigo e eu obedeço. Mas na verdade não funciona assim. E eu vou contar para vocês uma pequena historinha. É a historinha do equilibrista. Tinha um equilibrista... olha quem tá aqui. Tinha um equilibrista muito famoso. Ele resolveu fazer uma arriscada e inédita apresentação. Esse equilibrista queria fazer algo assim fenomenal, diferente, maravilhoso. Então ele resolveu fazer o quê? Ele cruzar um abismo de 900 metros de altura numa corda bamba de 70 metros de extensão. Isso sem nenhuma proteção. Ele ia fazer essa travessia sem nada embaixo para protegê-lo. Então, tanto poderia se dar bem, como ele poderia morrer. E aí ele se concentrou e ele iniciou a sua travessia. E aí, com muita maestria, e depois de algum tempo, ele chegou lá do outro lado do abismo. Nossa! Aí a multidão, o povo que estava olhando, foi ao delírio, bateu palma, elogiaram, gritaram, enfim. E aí as pessoas começaram a dizer: olha, equilibrista, volta lá e faz de novo. Nós confiamos que você é demais. Você pode fazer de novo. Você é capaz de passar esse abismo novamente. Aí o equilibrista disse assim: vocês acreditam que eu posso realmente passar esse abismo novamente? Aí todo mundo: lógico, lógico que nós cremos. Você é fenomenal, você é incrível. E todos assim, dando maior apoio para ele repetir a proeza. Então, o equilibrista chamou o assistente dele e falou: olha, por favor, me traz aqui um carrinho de mão. Ninguém entendeu nada, né? Para que ele queria um carrinho de mão. Mas o assistente dele foi lá e trouxe o carrinho de mão. Tá bom. Aí o equilibrista chamou um homem, aquele que estava liderando aquela multidão, que estava querendo que ele continuasse a fazer aquelas manobras radicais, né? Atravessar o abismo. E aí ele falou assim: olha, você aí,
Você acredita mesmo que eu sou capaz de pular esse abismo novamente? De atravessar na corda bamba? Aí o homem disse, nossa, eu acredito cegamente, eu tenho certeza. Aí ele falou, já que você acredita tanto na minha capacidade, sobe aqui nesse carrinho de mão, que eu vou levar você comigo nesta aventura. Aí o homem imediatamente se recusou e não quis participar. Ele falou, ué, mas você não disse que acreditava na minha capacidade? Que você confiava que eu sou capaz de passar o abismo novamente? Aí o homem disse, sim, eu acredito, mas eu não confio tanto a ponto de colocar a minha vida em risco subindo nesse carrinho de mão, disse o homem. E assim, meus irmãos, somos nós. Muitas vezes a gente age com Deus desta mesma forma. A gente diz que acredita em Deus, a gente diz que confia nele, mas a gente não tem coragem de subir no carrinho de mão que o Senhor nos apresenta. O que foi totalmente contrário ao que Abraão fez. Quando o Senhor disse para ele, vem, não importa mais nada, só me obedece, sobe aqui nesse carrinho de mão, Abraão subiu. Então, que nós tenhamos esse discernimento de obedecer à voz do Senhor em todo o tempo. Ok? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Onde a obediência tem lugar, sempre há espaço para o milagre. E é por isso que Abraão viveu tantas coisas maravilhosas, foi chamado amigo de Deus, porque ele confiou plenamente do Senhor. Confiou toda a sua vida, confiou a vida dos seus familiares, as suas coisas, e confiou que o Senhor poderia lhe dar um filho, enfim. Abraão viveu na dependência de Deus. Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, com a nossa palavra-chave, que é saudades.